Oiê, sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre as 12 regras para a vida, de acordo com o autor Jordan Peterson. Esse autor é bem polêmico e traz bastante polêmica no livro, especialmente quando se trata de educação, desse contexto familiar, como os pais educam os filhos e como os filhos se tornam adultos. Mas o livro vai trazer aí exatamente na regra 1, ele vai dizer: se comporte como uma lagosta após vencer uma batalha. Claro que eu fui pesquisar, eu fui dar uma olhadinha como as lagostas se comportam após uma batalha. E as lagostas, elas se enfrentam. E a lagosta que vence, ela fica com uma postura imponente, ela se coloca numa posição de vencedora e acaba transmitindo medo às suas adversárias. Então, antes de ser enfrentada novamente, as outras lagostas vão pensar, e ele vai falar para a gente trazer isso para a vida. O autor deixa para reflexão, neste item 1, a seguinte frase: se você se arrasta por aí com a mesma postura de uma lagosta derrotada, as pessoas vão lhe retribuir com status baixo. Vão subjugar você como fraco e vão agir a partir disso. Então preste atenção na sua postura, como você aparece para o mundo, como você aparece para as pessoas. Se coloque na vida como uma pessoa forte. Aparente ser uma pessoa forte. E as pessoas vão te respeitar a partir disso. 2. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Nesse item o autor vai falar que às vezes as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas se preocupam muito com aqueles que estão cuidando. Se alguém próximo, um filho ou alguém que está sob a sua responsabilidade precisa tomar um remédio, precisa de um médico, ela se preocupa em dar o remédio na hora certa, em buscar o médico, o seu animal de estimação, ela tem a preocupação, ela tem os cuidados, e nem sempre ela tem esses cuidados consigo mesma. Então o autor vai falar sobre a importância de trazer o olhar para si, de se olhar, de se ver como pilar. E a gente vai falar um pouquinho mais disso logo mais à frente. O autor vai falar também que vivemos aí um trânsito entre o caos e a ordem. E a gente precisa buscar um equilíbrio dentro disso, porque a nossa vida ela não vai ser só alto, e a nossa vida também não é só baixo. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio, para que a gente vive na vida assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Para que nessa descida a gente não sofra tanto, e na subida a gente não se torne tão arrogante. Então é esse o equilíbrio. Então a vida ela coexiste, né? Coexistimos entre a ordem e o caos. A ordem é tudo aquilo que está dando certo na nossa vida, e o caos é quando tudo está dando errado. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio e se mover dentro disso, de modo que as dores que o caos vai nos trazer não sejam tão bruscas e a gente não sofra tanto e aproveite mais a ordem. Porque se eu me preocupo demais com a dor que o caos me traz, eu esqueço de aproveitar alguns benefícios que a ordem me traz. E a nossa vida, ela nunca está numa linha reta. Então ela sempre sobe e desce. Vivemos entre a ordem e o caos. Precisamos encontrar o equilíbrio dentro disso. Uma dica é aceitar. Aceitar é entender e seguir. A regra 3. Seja amigo de pessoas que querem o melhor para você. Essa regra é muito importante, ela é muito importante para qualquer pessoa e a qualquer momento da vida. Nós precisamos estar perto de pessoas que querem efetivamente o nosso bem, de pessoas que gostam da gente verdadeiramente, de pessoas que torcem por nós verdadeiramente. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a dizer não àquelas pessoas que não agregam a nossa vida. Nós precisamos aprender a dizer não àquelas pessoas que nos sugam, aquelas pessoas que roubam a nossa paz. E mais importante que isso, devemos adquirir a coragem
de mandar para fora da nossa vida as pessoas que não servem. Esse olhar é nosso, essa responsabilidade é nossa. Então mantenha perto de você as pessoas que te querem bem. Quarto item: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. E olha que coisa legal esse item. Se compare à sua construção, não se julgue pelo que o outro tem. Se julgue pelo que você viveu ontem, porque hoje você está melhor do que ontem. A construção do outro é a história dele, é a responsabilidade dele. Então as conquistas que essa pessoa tem na vida dela é mérito dela. Não se compare, não sofra com essa comparação. Olhe o exemplo bom do outro. Se isso serve para a tua vida, traga, absorva. Se não serve, deixa passar. Presta atenção em si mesmo. Olha para a tua vida, olha para a tua construção. Porque o que eu fiz ontem, com certeza, vai me tornar um pouco melhor hoje. Eu só preciso parar e fazer essa análise em relação ao ontem. O que o ontem agrega no meu dia hoje, o que eu posso fazer hoje para amanhã ser melhor. A construção, o caminho, o agora. 5. E entra uma parte bem polêmica desse livro. 5. Não deixe que seus filhos façam algo que te faça deixar de gostar deles. Não deixe que teu filho te faça algo que te faça deixar de gostar deles. Então ele vai falar sobre a repressão, o limite que você como pai você tem a obrigação de educar. Então se você começa a corrigir lá no começo, diminui as possibilidades do teu filho fazer coisas que te magoam, porque em determinado momento os pais eles se estressam e eles ficam com raiva. Então é disso que o autor fala. Eduque o seu filho. E essa parte do livro é uma parte bem polêmica, não vou entrar em detalhe aqui, mas é uma parte que vai falar de uma educação rígida. 6. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Eu fiz umas observações aqui. Se você quer um mundo melhor, deve começar a pensar que tudo parte de você. Então, se nós queremos um mundo melhor, não podemos esquecer que tudo parte de nós, tudo inicia em nós. Como você pode querer consertar o mundo se está internamente todo bagunçado? Então, como que a gente vai apontar a vida do outro? Como que a gente vai apontar o mundo? Como que a gente vai querer consertar o outro se estamos quebrados? Se dentro de nós está uma bagunça? Se nem a gente mesmo consegue se entender? Então, arrume a tua casa. Arrume a tua casa. Se organize por dentro. Porque se você fizer isso, você vai agregar coisas boas ao mundo. E com isso o mundo melhora. Tudo parte de nós. O autor deixa algumas perguntas aqui, eu vou ler porque são interessantes para reflexão. Você está aproveitando todas as oportunidades que o mundo te oferece? Ou está deixando que amargura e ressentimento te levem para baixo? O que você está fazendo? Você tem hábitos que destroem a sua vida? Você está tratando as pessoas mais próximas a você com dignidade e respeito? Você já arrumou a sua vida? Se sua resposta for não, comece. Comece porque você está com a sua casa bagunçada e tentando arrumar a casa do outro. Arrume a sua casa, arrume a sua vida. Deixa que o outro arrume a casa dele. 7. Busque o que é significativo, não o que é conveniente. Fazer somente o que te dá prazer significa ser gerado por impulsos. A vida não é só prazer. E se seguimos por esse caminho, contaminamos nosso dia a dia. Não dá para fugir da responsabilidade da nossa vida. São os pequenos sacrifícios do presente que nos trazem grandes benefícios no futuro. Então
Então nós precisamos pensar muito a respeito disso. É o que é significativo para a nossa vida, não é o que é conveniente. Ah, é conveniente eu ficar deitado até mais tarde, é gostoso. É significativo para a minha vida? Precisamos analisar para não nos tornarmos vítimas da vida. Não existe nada pior para si e para o outro do que se tornar vítima da vida. Porque quando você se torna vítima da vida, é ruim pra gente porque a gente não cresce, não evolui. E é ruim pro outro porque é muito chato você estar perto de uma pessoa que só reclama que é vítima da vida. Então pense, você está sendo chato pro outro? Ou você é benquisto? A sua presença é adorável ou a sua presença é dispensável? Precisamos pensar nisso. É importante a gente pensar o quanto a nossa presença faz diferença ou não na vida do outro. E o autor vai falar sobre recompensas. Então nesse item ele aponta recompensas. Ah, eu abro mão de dormir até mais tarde hoje, eu acordo cedo porque eu preciso ir à academia, eu quero fazer um curso, ou eu vou fazer alguma coisa pra mim. Qual o resultado disso no futuro? Então, o resultado é a recompensa. Precisamos abrir mão dos prazeres, pequenos prazeres, hoje, para alimentar grandes coisas que virão amanhã. 8. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Que item interessante. As pessoas têm muito medo da verdade. As pessoas, elas gostam de fantasiar a mentira porque coloca elas num mundo mais interessante. Mas a verdade é maravilhosa. Ah, eu preciso sair dizendo tudo que eu acho do outro. Não, o que você acha do outro, se o outro não está pedindo a sua opinião, se o outro não quer um conselho teu, não é interessante. Você só precisa parar de mentir para si mesmo. Encarar a vida de uma maneira mais leve. Parar de mentir para si mesmo, ter a coragem de encarar a verdade. É isso que nós precisamos fazer. Ter a coragem de encarar a verdade da nossa vida. Quem eu sou, como eu me comporto, eu sou legal, eu sou arrogante, o que eu sou? Todos os dias precisamos fazer reflexões sobre o que estamos fazendo. O que estamos fazendo da nossa vida? 9. O item 9 vai dizer o seguinte: presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Então, nesse item, ele diz aí pra gente abandonar um pouco a arrogância. Às vezes você vai falar uma coisa para outra pessoa e a pessoa já, mas eu já sei, mas eu já fiz, mas isso. Aprenda a ouvir. Ou quando alguém vem te dizer isso e você adquire essa postura. Isso está falando realmente em relação a nós. É a postura que a gente deve assumir em relação ao outro. A pessoa está te contando algo, escute. Se vai agregar alguma coisa na tua vida, ótimo. Se não vai agregar, escute. Entenda que o outro tem o direito de ter a opinião dele. Isso é muito importante para a gente ter uma vida mais saudável. Quando eu entendo que o outro, ele tem o direito de ter a opinião dele e eu só respeito, a minha opinião se torna mais leve. Porque a minha opinião diz respeito a mim. O outro não tem a obrigatoriedade, de arcar com aquilo que você diz como sendo uma opinião dele, como sendo uma opinião única ou opinião certa. Assim como você escuta a opinião do outro e você absorve ou não, é uma escolha sua. Então vamos pensar a respeito disso. Vamos pensar que o outro tem o direito de ter a opinião dele. Você tem o direito de ter a sua
Ouvir a opinião do outro não significa que você vai absorver. Ouvir a opinião do outro significa que você respeita o outro. Absorver ou não é uma escolha sua. Se a sua opinião é diferente, tá tudo certo. Siga a sua vida. 10. Seja preciso no que você diz. Isso remete à postura, a questão da postura. Isso remete ao poder da palavra. Então seja firme no que você diz. Quando for dizer alguma coisa, tenha segurança em dizer. Se sinta seguro. Não fique em cima do muro. Viver em cima do muro é muito ruim, isso é bíblico. Isso é bíblico. Viver em cima do muro é muito ruim. Você tem que adquirir uma posição na sua vida. Você tem que assumir uma postura. Quando você assume essa postura, quando você se posiciona, você diz ao outro quem você é. Então esse item, ele vai falar disso. Seja preciso no que você diz. Tenha confiança. Tenha confiança na sua fala. 11. Não incomode as crianças que estão andando de skate. Não incomode as crianças que estão andando de skate. O que o autor quis dizer com isso? Aqui ele vai falar dos pais super protetores. Que os pais acabam não deixando a criança fazer nada e acaba por formar adultos fracos. Então ele diz que a criança precisa entender que existe limite. E como que ela vai entender isso? Quando o pai deixa ela viver e corrige, e impõe limite. Lembra que o autor vai estar falando aqui muito dessa questão de educar com limite, educar com limite. O pai, ele na vida, ele não tá aqui para colocar o filho numa redoma de vidro. A educação tá além disso. Ele tem que treinar o filho dele para a vida. Uma criança super protegida, uma criança que não pode viver nada, uma criança que está numa redoma de vidro, ela se torna um adulto fraco. E um adulto fraco sente mais as dores da vida. Então o autor traz esse alerta para os pais. Que tipo de ser humano você quer formar? Que tipo de filho você quer para o mundo? 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Os gatos são imprevisíveis. Podem gostar de ser acariciados ou não. Então você não vai chegando e pegando um gato. Sabe que precisa de calma. E isso ele vai dizer que é para qualquer animal, inclusive o ser humano. Então a gente não pode chegar de forma brusca, invadindo a vida do outro, tocando e tomando posse e pegando para si. Não, precisamos ter empatia com os animais, precisamos ter empatia com o ser humano. Temos a responsabilidade de tratar o outro com mais dignidade e mais respeito. Então observe antes. Não chegue de forma brusca na vida de ninguém. Tenha empatia. Cuidado para não machucar o outro e não se machucar também. Observe, analise, tenha calma. Tenha calma no hoje, que o amanhã virá. Então não antecipe as coisas, não viva de antecipar tudo. Calma, viva o hoje, que o amanhã virá. Não se preocupe com o amanhã, basta cada dia o seu mal. É Mateus, capítulo 6, versículo 34. O que essa frase quer dizer? Já basta os problemas que a gente tem hoje. Cada dia já tem o seu mal, nós já temos. Então vamos resolver os problemas de hoje. Amanhã é amanhã. Amanhã é um outro dia. Amanhã a gente resolve os problemas de amanhã. Vamos viver o hoje com mais tranquilidade e chegar ao amanhã de uma maneira mais leve, mais plena. Deixo vocês com essas reflexões. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse livro é muito bom, o autor é bem polêmico. Vale a pena estudar. E lembre-se,
Seja na vida uma lagosta vencedora. Assuma a postura de uma lagosta vencedora. Não ande de cabeça baixa. Não pareça para o outro fraco. Seja forte. Fiquem com Deus e até uma próxima!